O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o Evangelho desta terça-feira, retirado do livro de Mateus, nos traz uma mensagem que nos desafia e nos convida a uma reflexão profunda sobre nosso caminho de fé e nossa postura diante do sagrado. Jesus nos adverte sobre a importância de respeitar o que é santo e de tratar os outros como desejamos ser tratados, e nos alerta sobre a escolha entre o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que conduz à perdição. E ao refletirmos sobre este texto sagrado de hoje, percebemos que o caminho da salvação é estreito e exige de nós uma constante conversão. O Senhor nos alerta: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Jesus nos convida a sermos semeadores do bem, tanto para nós mesmos quanto para o nosso próximo. Essa jornada não é fácil, pois poucos são os que encontram esse caminho para a vida. A razão disso é que muitos ainda não descobriram a pérola preciosa do amor, que tem o poder de superar todos os obstáculos nas relações humanas. E ele continua: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Então, para seguir este caminho estreito, é necessário ter confiança em Deus, que protege seus filhos e filhas e escuta suas preces. Celebrar a fé que nos move a viver na fraternidade e na justiça é um passo essencial para essa jornada. O que é sagrado, seja em símbolos, ritos ou objetos, pertence à esfera de Deus e precisa ser respeitado. Infelizmente, pessoas sem religião às vezes abusam dos símbolos sagrados de outras crenças, demonstrando ignorância e desrespeito. Pior ainda é quando o próprio Deus é objeto de blasfêmia, algo que é completamente intolerável. Jesus resgata também um princípio comum a muitas culturas: façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Este é um chamado para a prática do amor sem medida. E voltando ao tema da porta estreita e o caminho apertado, eles representam o reino de Deus. Optar por este caminho provoca perseguições e dificuldades, mas é o caminho que leva à vida verdadeira. A porta larga, por outro lado, se abre para um caminho espaçoso, onde Deus está ausente e onde impera o egoísmo. A pessoa que segue por este caminho torna-se insensível às necessidades alheias e acaba se perdendo nos bens terrenos, resultando em uma vida desperdiçada. E trazendo essa mensagem para a realidade em que vivemos, podemos observar que o respeito ao sagrado e o amor ao próximo são valores que precisam ser resgatados em nossa sociedade. Em nosso cotidiano, enfrentamos diversas situações que nos testam e nos desafiam a escolher entre o caminho estreito e o caminho largo. Por exemplo, quando estamos no ambiente de trabalho e presenciamos alguma injustiça, somos chamados a agir com integridade e justiça, mesmo que isso nos traga dificuldades. Ou quando vemos alguém necessitando de ajuda, devemos nos dispor a estender a mão, mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto. E um outro exemplo que pode ilustrar essa escolha é a de um jardineiro que cuida de seu jardim. O caminho estreito é como o trabalho árduo e constante de cuidar das plantas, remover as ervas daninhas e garantir que o solo esteja sempre fértil. Este jardineiro
com paciência e dedicação, colhe frutos saudáveis e flores belas. Já o caminho largo é como abandonar o jardim à sua própria sorte, permitindo que as ervas daninhas tomem conta e que as plantas morram de falta de cuidado. Este jardim, apesar de inicialmente parecer mais fácil de manter, rapidamente se torna um campo de desolação e infertilidade. Gostaria também de oferecer um aconselhamento espiritual baseado nas lições de hoje. Em nossa caminhada de fé, é crucial mantermos nossos olhos fixos em Jesus e nos valores que Ele nos ensinou. Precisamos ser vigilantes e dedicados, não permitindo que as distrações e tentações do mundo nos afastem do caminho estreito que leva à vida. Primeiramente, cultivemos o respeito pelo sagrado em todas as suas formas. Valorize os símbolos e ritos da fé, reconhecendo neles a presença de Deus. Evitemos qualquer forma de blasfêmia ou desrespeito, seja em pensamento, palavra ou ação. Lembremo-nos de que tudo o que é sagrado pertence a Deus e deve ser tratado com reverência. Em segundo lugar, pratiquemos o amor ao próximo de maneira incondicional. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Esse é o mandamento que resume toda a lei e os profetas. Ao tratarmos os outros com dignidade, respeito e compaixão, estamos refletindo o amor de Deus em nossas vidas. Por fim, sejamos firmes e constantes em nossa conversão diária. O caminho estreito exige perseverança e um compromisso contínuo com os valores do reino de Deus. Mesmo diante das dificuldades e perseguições, confiemos que Deus está ao nosso lado, guiando e fortalecendo nossos passos. Em resumo, o Evangelho de hoje nos chama a uma vida de respeito ao sagrado, amor ao próximo e constância na fé. O caminho da salvação pode ser estreito e desafiador, mas é o único que nos leva à verdadeira vida em Deus. Que possamos, com a graça divina, escolher sempre o caminho do amor e da justiça, confiando que nosso Senhor está conosco em cada passo dessa jornada. Então, que Deus abençoe a todos e nos conceda a força e a sabedoria para seguir firmemente pelo caminho que leva à vida eterna. Amém. Que o Senhor abençoe a água, as fotos de família e aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar, povo de Deus, é preciso. Até amanhã e traga mais um ouvinte e compartilhe esse Evangelho.